Fernando Diniz está demitido da seleção brasileira. E Dorival Júnior virou a bola da vez, uma reviravolta na CBF. É o que a gente vai falar hoje. Solta as notícias, Tiba! O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, voltou à presidência, ele que tinha sido afastado por conta de uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, voltou ao cargo através de uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Através desta liminar, ele está de volta à presidência, mas não é definitivo. A liminar ela pode cair a qualquer momento, mas respaldado por essa liminar e de volta à presidência da CBF, o Edinaldo Rodrigues já tomou algumas decisões bastante polêmicas, meus amigos. No dia de ontem, a gente está gravando esse vídeo agora, nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro. No dia de ontem, começou a circular, desde que o Edinaldo Rodrigues voltou à presidência da CBF, o nome de Dorival Júnior para ser o próximo treinador da seleção brasileira. E caiu como uma bomba no São Paulo Futebol Clube, mas já eu volto a esse assunto, já que hoje Edinaldo Rodrigues se reuniu com Fernando Diniz na sede da CBF e a decisão foi o seguinte: ele ligou para Fernando Diniz e avisou que não seria possível efetivá-lo como novo treinador da seleção brasileira porque ele tinha um acordo com o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, que ele seria temporário, que esse convite definitivo a Fernando Diniz não viria porque teria este acordo com o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Inclusive, meus amigos, o Pedro Ivo Almeida, jornalista da ESPN, disse que o Fernando Diniz ficou bastante irritado com a postura da CBF e retrucou muito o presidente da entidade. A conversa não foi nada amistosa e o treinador ficou muito incomodado com o fato de a CBF ter procurado um novo técnico antes mesmo de falar com ele. Continua o Pedro Ivo Almeida. O papo foi apenas por telefone nesta tarde de sexta-feira, um dia depois de vazar que Edinaldo já estava conversando com o São Paulo por Dorival Júnior. Na conversa, Edinaldo sequer disse a Diniz que ele estava demitido. O presidente da CBF disse que precisava de um treinador definitivo e que não poderia fazer esse convite a Fernando Diniz, por conta do acordo que ele tinha com o presidente do Fluminense, né? Diniz rebateu, abre aspas para Diniz: "Mas você não me fez convite, como sabe?" Edinaldo respondeu que havia feito um acordo com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, para não fazer convite definitivo a ele. Diniz rebateu mais uma vez, afirmando que nunca lhe perguntaram o que ele queria. E Diniz ainda chegou a perguntar se Edinaldo avaliava o trabalho dele na seleção brasileira como ruim. O presidente da CBF disse que o trabalho não era ruim, mas voltou a falar do acordo que tinha com o Mário Bittencourt. Essas são palavras ditas por Pedro Ivo Almeida, o jornalista da ESPN, que teve essas informações e as soltou. Eu estou reproduzindo aqui para vocês. Mas que coisa, né, rapaziada? O Fernando Diniz não era uma escolha que, por exemplo, eu aprovava. Ele entrou como treinador interino à espera de Carlo Ancelotti vir para junho de 2024. Inclusive, o presidente da CBF anunciou, no dia que anunciou o Fernando Diniz como treinador interino, anunciou que ele seria interino até junho de 2024, enquanto a CBF esperava Carlo Ancelotti. O presidente da CBF falou. E o Ancelotti falou, renovou o contrato com o Real Madrid e falou que realmente tinha conversado com o presidente da CBF, mas que tinha dito a ele claramente que a opção de renovação seria com o Real Madrid, renovação do contrato. E caso ele não conseguisse a renovação, poderia ter essa conversa e essas conversas continuarem dele assumir a seleção brasileira. Então, o Carlo Ancelotti renovou o contrato, deixou bem claro isso na entrevista. Na minha opinião, é o seguinte: se o Carlo Ancelotti não fosse bem no Real Madrid e pudesse ser demitido, ao final da temporada de 2024, ele poderia fechar com a seleção brasileira, demitido ou não renovado o contrato, já que o contrato dele iria até junho de 2024. Agora ele renovou o contrato por mais 2 anos, com a equipe do Real Madrid. Possivelmente aconteceria isso. Não foi o que aconteceu. Jude Bellingham comendo a bola, decidindo jogos mais importantes
para o Real Madrid, deu essa sobrevida a Carlo Ancelotti, porque ele não tinha ganho, não é? Nem o Campeonato Espanhol, a La Liga, e também não tinha ganho a UEFA Champions League. Ficou bastante pressionado o Carlo Ancelotti nessa última temporada, mas começou bem essa temporada graças a Jude Bellingham. Perdeu o Benzema, né? E o Bellingham chegou com tudo, fazendo vários gols. Impressionante. Então, voltando aqui, a CBF, Fernando Diniz demitido, realmente não estava fazendo bom trabalho à frente da seleção brasileira, dividido, né, entre o Fluminense e a seleção brasileira, e o Edinaldo Rodrigues voltou e teve que tomar essas atitudes rapidamente. Demitido o Fernando Diniz, para vocês terem uma ideia, o Edinaldo, a CBF estava com o Perdiz, né, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, ele não poderia assinar fatos oficiais da CBF, representando a CBF como presidente interino, que ele estava sendo aí, não é? Da CBF. E a seleção brasileira teria que enviar ontem, dia 4 de janeiro, a lista definitiva dos jogadores convocados para o pré-olímpico, que vai ser disputado na Venezuela pela seleção brasileira, e vale vaga às Olimpíadas de Paris, na França, agora em 2024. Então, meus amigos, o Edinaldo Rodrigues voltou a tempo ainda de assinar, né, essa convocação do pré-olímpico, e os jogadores estão convocados e, graças a Deus, o Brasil vai disputar esse pré-olímpico. Então ele voltou, assinou a convocação do pré-olímpico, avisou hoje a Fernando Diniz, e Fernando Diniz está fora da CBF, e realmente a bola da vez é o Dorival Júnior. Isso caiu como uma bomba lá no São Paulo Futebol Clube. Eu sou São Paulino, vocês sabem. E o Júlio Casares falou que tem esperanças que o Dorival Júnior continue. Mas reportagem trazida pelo Gabriel Sá, né, jornalista que cobre o São Paulo, falou que não há cláusula de multa rescisória caso o Dorival Júnior aceite um convite da seleção brasileira. Então, meus amigos, Dorival Júnior a bola da vez está com o Dorival. E agora o Dorival Júnior, ele fica numa sinuca de bico. Por quê? Porque ele vai deixar o São Paulo, um trabalho que ele está fazendo muito bem feito, né? Ganhou a Copa do Brasil, tirou o São Paulo de uma fila, deu um título inédito ao São Paulo Futebol Clube dessa Copa do Brasil. Como fica a situação do Dorival Júnior? Também recusar a seleção brasileira, dizer um não ao Brasil, mas dizer um não ou dizer um sim a um presidente que está interinamente no comando da CBF. Qual é a garantia que Dorival Júnior tem de aceitar esse trabalho e continuar com esse trabalho à frente da seleção brasileira? Fica essa pergunta, fica essa indagação. Será que Dorival Júnior troca o certo pelo duvidoso? Agora, você dizer também um não a uma seleção brasileira gigantesca, 5 vezes campeã mundial, a seleção de Pelé, de Ronaldo Fenômeno, de Rivaldo, de Romário, de grandes nomes da história do futebol mundial. Vejam a vitrine que é a seleção brasileira, meus amigos. Então, realmente, é uma situação delicada para Dorival Júnior e uma situação delicada também para o São Paulo, já que o São Paulo vinha montando o time para essa temporada de 2024, renovou com o Lucas Moura, trouxe Eric ponta direita, que era do Ceará, a pedido de Dorival Júnior. Então, montando uma equipe com a cara do seu treinador, aí você perde seu treinador. Aí você vai ter que ir atrás no mercado, né, da bola, atrás de um treinador e saiba as características dos jogadores para poder jogar o bom e o melhor do futebol em um time que foi montado pelo outro treinador, o treinador anterior, o Dorival Júnior. E aí, meus amigos, o que será que acontece? Na opinião de vocês, Dorival Júnior deveria aceitar esse trabalho dessa bagunçada CBF ou realmente continuar no São Paulo? Dizer um não a uma seleção brasileira, mas qual a garantia que Dorival Júnior tem que o Edinaldo Rodrigues vai continuar à frente da presidência? Vai ter eleições na CBF e será que o novo presidente vai querer essa continuidade do Dorival Júnior, caso seja fechado realmente pelo presidente Edinaldo Rodrigues? Será que vai querer essa continuidade? Então eu fico ainda pensando a questão do Fernando Diniz, né? Ele foi demitido. Vocês imaginam se ele tivesse pedido demissão
do Fluminense e tivesse ficado na seleção brasileira. E agora demitido pelo presidente Edinaldo Rodrigues. Nem ficaria com a seleção, nem ficaria com o Fluminense. Ele que hoje é um dos maiores ídolos, se não o maior, da história do Fluminense, porque deu essa Copa Libertadores da América à equipe tricolor. Meus amigos, eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Solta a voz tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, meus amigos.